Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja conosco em mais esse dia e mais esse devocional, onde nós temos uma pergunta muito interessante. O Consolador fala, afinal de contas, quem é o Consolador? O que é o Consolador? A palavra de Deus se refere ao Espírito Santo como um de seus nomes, chamado Consolador. Você já enfrentou situações em que você se sentiu inadequado para fazer uma tarefa na obra de Deus? Você já se sentiu inadequado? Poxa, isso aqui é uma coisa muito superior para mim. Eu não me sinto capaz, eu não me sinto preparado. Eu me sinto com vergonha de falar. Eu não sei se o que eu vou falar está correto ou não. Você já se sentiu inadequado na condução da obra do Senhor, seja dirigindo culto, seja levando a palavra de Deus para alguém, seja pregando para alguém, seja abrindo a sua boca de qualquer forma? Você já se sentiu inadequado? Como você lida com os desafios que surgem no caminho do serviço do Senhor, na realização desse caminho? Qual é o seu entendimento sobre o papel do Espírito Santo na capacitação de cada pessoa para a obra do Senhor, para a obra de Deus? Qual é esse seu entendimento sobre o papel do Espírito Santo? Sobre ele estar te capacitando e essa capacitação, como que é essa capacitação? Como que é essa capacitação? É o Espírito Santo que vai descer sobre você e vai colocar as palavras na sua boca? É o Espírito Santo que vai fazer você aprender a palavra dele para ensinar para outras pessoas? Ou pura e simplesmente é você apenas fazer a leitura de João 3,16 e o Espírito Santo explicar essa grandiosa leitura sem que você precise abrir a boca para falar nada? É profundo isso. Eu vou repetir. É você chegar para alguém, ler João 3,16, é um versículo, e esse versículo ser uma pregação de 1 hora para a pessoa, sem que você abra a sua boca para falar absolutamente mais nada, a não ser a leitura. Como que você pode crescer em confiança na capacitação do Espírito Santo ao enfrentar os desafios da sua vida cristã? Como que você pode crescer nessa confiança, dessa capacitação? Afinal de contas, quem está falando aqui agora é o homem ou o Espírito Santo de Deus? Se você puder, curva sua cabeça e vamos orar mais uma vez. Bendito e maravilhoso Deus, amado Pai, graças te damos, Senhor, por esse momento maravilhoso diante da tua presença. Obrigado, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, nos guia, nos proporciona paz, nos proporciona, Pai, domínio próprio, mansidão, nos proporciona, Pai, o fruto do Espírito, para que nós possamos conduzir as nossas vidas aqui nessa terra, conforme a tua vontade, conforme o teu desejo, Senhor. É o que nós queremos, que seja feita a tua vontade nas nossas vidas. Cuida de nós, Pai, nos livrando do homem mal, do laço do passarinheiro, e que aqui, nesse momento, seja dita apenas a tua palavra. Aparta, Pai, tudo aquilo que não vem de ti, Senhor, e nos livra, Pai, de todo mal. Fala conosco nesse devocional, Senhor, mais uma vez. Em nome do teu Filho Jesus. Amém. Bom, se você puder, você faz a abertura da sua Bíblia, você vai abrir a sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo de número 1, lá no versículo de número 8. Atos 1, 8. A minha orientação é que você pegue a sua Bíblia e faça a leitura por ela. De qualquer maneira, se você não tiver uma Bíblia, compartilhando a leitura na tela aí do seu computador, do seu tablet, tá bom? Do seu celular, onde quer que você esteja acompanhando esse devocional. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Quem vai fazer a leitura
dessa passagem é a minha mãe. Então, minha mãe, a senhora pode, por gentileza, ligar seu microfone e fazer a leitura para nós, tá bom? Bom dia a todos, a paz do Senhor. E a palavra de Deus fala assim: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Samaria e até tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Amém. Amém. Obrigado, minha mãe. A nossa jornada de fé, a nossa jornada espiritual aqui nessa terra, diariamente nos deparamos com desafios que permanecem além da nossa capacidade de solução. Muitos desses desafios permanecem além da nossa capacidade de solucionar. São problemas que muitas das vezes, eu já falei isso até outras vezes aqui no devocional, que parece que são tão grandes que a gente não tem como solucionar, por mais que nos dediquemos a isso. Isso acontece também na hora de levar a palavra de Deus para outras pessoas, seja evangelizando, seja ministrando, servindo, discipulando, cantando, tanto faz. Nós vamos enfrentar dificuldades pessoais. Então, podemos nos sentir também inadequados para a tarefa de Deus, para a tarefa a qual Deus nos chamou para realizar, porque o ID é para todos. Ele não mencionou o ID apenas para A, B ou C, ou para uma classe específica. Jesus também não selecionou os mais capacitados para fazer a sua obra. Ele não chamou médico, engenheiro, arquiteto, advogado e pessoas do alto clero ou pessoas capacitadas intelectualmente. Os primeiros que ele chamou foram pescadores. Pessoas supostamente humildes. Pessoas sem um intelecto tanto aguçado. Pessoas que não eram tão preparadas. E ele os preparou. Ele os preparou. Mas você percebe que mesmo Jesus tendo os preparado, e Jesus passou ali algum tempo conversando com seus discípulos, ensinando eles, ainda assim, muitos deles demonstravam falhas, como Pedro, por exemplo, que pouco antes de Jesus morrer, antes de Jesus ser preso, ele vai lá e corta a orelha de um soldado. Então, mesmo eles andando com Jesus ali durante 3 anos, até antes de Jesus ser preso e morto, aquele momento de 3 anos de ensinamento, eu posso arriscar falar que não foram suficientes para que os apóstolos estivessem integralmente preparados para desenvolver o evangelho. Eu posso falar que ninguém está preparado. O único que esteve preparado, de fato, foi Elias, e esse foi Jesus. Deus pega e arrebata ele para si. Quando ele está preparado ali, Deus vem cá, meu filho, para mim, e chama ele para cá. E aí arrebatou ele. Eu gosto de falar isso. Tem um pastor nosso que menciona sobre isso também. E eu acho muito engraçado a forma que ele coloca, porque de fato é verdade. Quem está preparado? Quem é digno para pregar o evangelho? Quem é digno para falar sobre Jesus? Quem é digno para abrir a boca e pronunciar Yeshua? Quem é digno para abrir a boca e falar Jesus Cristo? Quem é digno para abrir a Bíblia Sagrada, para abrir esse livro? Quem é digno para abrir esse livro e ler uma vírgula que está escrita aqui? Quem é digno? Nenhum de nós somos. Portanto, nós nunca vamos estar preparados para pregar o evangelho.
Nós nunca vamos estar preparados, nunca vamos estar dignos, nunca vamos estar adequados ou capacitados o suficiente para pregar Jesus. No entanto, a promessa do Espírito Santo nos lembra que não estamos sozinhos nessa missão. Não estamos sozinhos. Essa obra não é nossa. Essa missão nos foi comissionada, mas a obra não é nossa. A obra é de Cristo. E nós somos trabalhadores nessa obra. Quando Jesus estava prestes a ascender aos céus, ele deixou para os seus discípulos uma promessa preciosa, né? O Espírito Santo. O Espírito Santo. Essa é uma garantia também da volta de Cristo. Porque quando Cristo voltar, o Espírito Santo sobe e quem estiver com o Espírito Santo sobe junto. Então, é uma grande promessa. É uma garantia, como o apóstolo Paulo fala, a respeito do Espírito Santo. Ele disse que os que receberam o Espírito Santo receberiam poder para serem suas testemunhas em todo lugar. Olha só, lê de novo comigo aqui. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Depois que o Espírito Santo desce, é que nós vamos ser testemunhas em todos os lugares. Em Jerusalém, que é a nossa casa, na Judéia e Samaria, ao redor de nós, e até os confins da terra, ou seja, alcançando pessoas em todos os lugares do mundo. Portanto, quem prega, quem fala, não somos nós. É o próprio Espírito Santo. Eu tenho pessoas acompanhando ao vivo aqui no Instagram, existem pessoas acompanhando aqui comigo ao vivo no Google Meet. E para cada um de vocês, o Espírito Santo está falando conforme lhe apraz, da forma que ele quer que você entenda aquilo que eu estou mencionando. Para cada um de vocês, o Espírito Santo está falando de maneira diferente, tratando de forma individual, através do som que sai da minha voz. Portanto, eu posso até falar, mas quem vai tratar com você é o próprio Espírito Santo. Isso não apenas se aplicava a essas pessoas naquele tempo, tá? Essa promessa. Mas é uma promessa que se estende a todos os crentes ao longo da nossa história. É só você olhar, por exemplo, a oração de Jesus antes dele ser preso, João 17. Se você ler, Jesus ele ora a Deus e ele fala que ele intercede não apenas por este que você me deu, mas por todos aqueles que hão de crer em mim. Por todos aqueles que hão de crer em mim, ou seja, para todos aqueles que pela pregação do evangelho vão crer em Jesus Cristo. Eu, você. Foi por nós que Jesus intercedeu naquela oração. E essa capacitação também é para nós. O Espírito Santo não é apenas alguém que nos acompanha, mas também nos capacita a falar. Ele nos fortalece para enfrentar os desafios da vida cristã, para que nós possamos desempenhar o papel comissionado por Jesus. O papel que Deus nos deu, nos designou na sua obra. Lembrando, a obra não é nossa. O ministério, eu falo de forma contundente, o ministério não é meu, não é nosso, é dele. É tudo por ele, é para ele. Todas as coisas são por ele e para ele. Não se trata de mim ou de você, meu irmão, minha irmã. Não se trata de nós. Nunca foi sobre nós. Nunca. Nunca foi sobre nós. E às vezes, quando nós não entendemos isso, verdadeiramente, quando nós não entendemos isso, aí nós nos sentimos inadequados, incapazes, com medo de fazer certas tarefas que Deus coloca diante de nós. E aí nós nos privamos de abrir a boca, de dirigir um culto, de ler João 3,16 para alguém. Ler João 3,16.
Aí você fica com medo de falar. E quando você fica com medo de falar, com medo de abrir a sua boca, é porque você não consegue entender, ou você ainda não entendeu que quem está falando ali não é você, é o próprio Espírito Santo que te capacita. A obra não é sua, o resultado não são seus. Ah, é porque eu preguei ali e 20 pessoas se converteram porque eu preguei. Irmão, a obra não é sua, o resultado não é seu. O resultado não é seu, não é seu o resultado de conversão, de pessoas que se batizaram. O resultado não é seu. Nunca foi seu o resultado e nunca vai ser. O resultado é daquele que cumpriu a boa obra lá na cruz do Calvário e foi até o fim. A obra é dele, é por ele. Tudo é dele, não é seu. Deixe de ser soberbo e arrogante se você acredita que a obra é sua, porque não é. Você só tem que estar disposto a realizar essa obra e deixe que os resultados, quem faz é ele. Quem vai falar é ele. Quem vai agir é ele, o Espírito Santo. É ele quem convence o homem de quê? Da justiça, aliás, do pecado, da justiça e do juízo. É ele, não é você. Eu posso falar aqui durante 1 hora. Se o Espírito Santo não quiser falar com você, você não vai entender nada. Talvez você esteja até me criticando por algumas falas que eu tenho falado. E talvez isso esteja acontecendo porque o Espírito Santo não revelou para você aquilo que de fato é para ele revelar, ou para você entender, melhor dizendo. Talvez ele não revelou para você aquilo que era para você ter entendido, porque ele não quer revelar. Ele é que nos escolhe, não somos nós que o escolhemos, é ele que nos escolhe. É ele que olha para nós com olhar misericordioso, com amor e diz: meu filho, vem cá, eu vou te lavar dessa porcaria que você tá vendo para cá. É ele que nos escolhe, não somos nós que o escolhemos. Portanto, se o Espírito Santo não te revelar, você não vai entender nada do que eu estou falando. Nada, nada. Eu posso me esforçar aqui o tempo que for. Portanto, em vez de nós nos concentrarmos nas nossas limitações, nós devemos nos voltar para o Espírito Santo e permitir que ele trabalhe em nós através de nós. Peça a ele sabedoria, peça a Deus sabedoria que ele dá a todos gratuitamente. Peça a Deus sabedoria para pregar a palavra. E pregar a palavra não está lá no púlpito, não. A pregar a palavra você, e aí no seu vizinho do lado, deixa eu só ler aqui João 3,16 para você, e você lê João 3,16 e só, nada mais do que isso. E deixa que o Espírito Santo age. Se você ler João 3,16 e o Espírito Santo falar para essa pessoa, vai ser mais convincente pelo Espírito Santo você ler João 3,16 do que você enviar uma pregação de 2 horas para ela, do Billy Graham. Então nós devemos orar para o Espírito Santo para que ele nos capacite, nos guie, nos fortaleça, possa nos usar na sua obra. Quando então nós confiarmos no Espírito Santo e nos rendermos ao seu controle, ele então vai nos capacitar, ele então vai proporcionar o resultado, ele então vai convencer o próximo, a quem ele quiser, do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo, não somos nós, nunca foi sobre nós. Que o Senhor ele possa falar verdadeiramente com você. E se você não entendeu esse devocional de hoje, a minha sugestão é que você ore, peça a Deus para que ele te oriente, para que ele te revele a ti, e depois você assiste de novo o gravado. Eu espero que o Espírito Santo tenha falado com você mais uma vez e que você tenha entendido que nenhum resultado da pregação do Evangelho é obra ou fruto do homem, mas do Espírito Santo. Se você puder, curva a sua cabeça e vamos orar mais uma vez. Bendito e maravilhoso Deus eterno Pai, graças te damos, Senhor, por mais esse momento de unidade. Obrigado, Senhor, porque até que o Senhor tem nos ajudado. Obrigado, Senhor,
por nos encher do teu Espírito Santo, por falar aos nossos corações. Obrigado, Pai, por ter tratado aquilo que nós precisávamos ouvir, não o que queríamos ouvir. Obrigado, Espírito Santo, por ser tão bondoso e tão carinhoso, estar ao nosso lado a cada dia, caminhando conosco até a volta de Cristo Jesus. Perdoa os nossos pecados, que nós possamos estar diante de Ti sempre, sempre em consagração, sempre em santificação, pois sem ela ninguém verá a Deus. Obrigado, Pai, porque até que o Senhor tem nos ajudado, proporciona-nos o pão do dia de hoje, e que amanhã nós possamos estar reunidos aqui mais uma vez. Em nome do Teu Filho Jesus, é o que nós oramos e é o que nós já te agradecemos. Amém. Amém.